Um decreto que desafia sua fé. Uma fornalha ardente como punição e uma escolha que define sua lealdade a Deus. 3 jovens, diante de uma estátua dourada e um rei furioso, se recusam a se prostrar, declarando com coragem: nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não o faça, não serviremos aos seus deuses. Prepare-se para testemunhar uma história de fé inabalável, coragem sobrenatural e o poder de Deus em ação. Esta é a inspiradora jornada de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de Nabucodonosor. O decreto de Nabucodonosor. No vasto e próspero reino da Babilônia, o rei Nabucodonosor ordenou a construção de uma estátua colossal de ouro. Erguida em uma planície de Dura, a estátua brilhava ao sol, simbolizando o poder e a glória do reino. Para consolidar sua autoridade e demonstrar unidade no império, o rei emitiu um decreto. Todos deveriam se curvar e adorar a estátua ao som de trombetas, liras e outros instrumentos musicais. A mensagem era clara. A obediência não era opcional. Qualquer um que se recusasse a adorar a estátua seria lançado imediatamente em uma fornalha ardente, um castigo aterrorizante e final. Entre os habitantes do reino, estavam 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Apesar da ordem real, esses homens permaneceram firmes em sua fé no Deus de Israel. Eles decidiram que, independentemente das consequências, não se curvariam nem adorariam a estátua, pois isso significaria trair o único Deus verdadeiro. As festividades foram grandiosas, com milhares de pessoas reunidas para obedecer ao decreto do rei. Mas no meio dessa multidão, a recusa dos 3 jovens hebreus começou a chamar a atenção, plantando as sementes para um confronto inevitável. A acusação e o confronto. A notícia sobre a desobediência de Sadraque, Mesaque e Abednego rapidamente chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor. Alguns oficiais da corte, movidos por inveja e interesse próprio, foram até o rei para acusar os jovens hebreus. Ó rei, viva para sempre! Disseram eles com reverência exagerada. 3 homens entre os governantes do reino desobedeceram ao teu decreto. Eles não se curvaram nem adoraram a tua estátua de ouro. A acusação despertou a ira de Nabucodonosor. Ele não apenas se sentiu desafiado, mas também traído por aqueles que haviam recebido posições de autoridade no seu reino. Imediatamente, mandou que os jovens fossem trazidos à sua presença. Quando os 3 hebreus foram apresentados diante do rei, a atmosfera na corte era tensa. Nabucodonosor, em tom ameaçador, deu-lhes uma última chance. É verdade que vocês não adoraram minha estátua. Quando ouvirem o som dos instrumentos, prostrar-se-ão e adorarão. Se não o fizerem, serão lançados na fornalha ardente, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Sem hesitar, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam com firmeza: não precisamos nos defender perante ti, ó rei. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar. E mesmo que ele não nos livre, ainda assim não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a tua estátua de ouro. Suas palavras, carregadas de coragem e fé inabalável, enfureceram ainda mais Nabucodonosor. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, preparando-se para um castigo exemplar. O milagre na fornalha. Nabucodonosor, consumido por fúria, ordenou que os soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. A intensidade do fogo era tão grande que as chamas mataram os soldados que se aproximaram para executar a ordem. No entanto, os 3 jovens caíram dentro da fornalha ainda amarrados. Enquanto todos na corte observavam, esperando que o fogo consumisse os jovens rapidamente, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor levantou-se de seu trono, perplexo, e olhou fixamente para dentro da fornalha. Ele perguntou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados no fogo? Sim, ó rei, responderam eles. Mas eu vejo 4 homens, livres e ilesos, andando no meio das chamas. E o quarto parece-se com o filho dos deuses. Dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego caminhavam entre as chamas, protegidos pela presença divina. O fogo que havia matado os soldados não teve poder sobre eles. Suas roupas não foram queimadas, e nem mesmo o cheiro de fumaça os atingiu. Nabucodonosor, tomado por temor e reverência, aproximou-se da entrada da fornalha o máximo que pôde e gritou:
Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Os jovens hebreus saíram da fornalha, e todos os oficiais e autoridades presentes ficaram admirados. Não havia sinal algum de dano em seus corpos ou vestes. O reconhecimento do poder de Deus. Diante do milagre que testemunhara, Nabucodonosor ficou profundamente impactado. Ele se levantou e declarou em voz alta para todos os presentes: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo morrer a servir ou adorar qualquer outro deus. O rei reconheceu que o Deus dos três jovens era diferente de qualquer divindade que ele já conhecera. Sua soberania e poder eram inigualáveis. Em um gesto de humilhação e respeito, Nabucodonosor fez um decreto. Qualquer pessoa, de qualquer povo, nação ou língua, que disser algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será punida severamente, pois nenhum outro Deus pode salvar desta forma. A fé inabalável dos três jovens não apenas os salvou da morte, mas também transformou o coração do rei e impactou todo o império. Eles foram orados por Nabucodonosor, que os promoveu a posições ainda mais altas na Babilônia, reconhecendo a sabedoria e a integridade de homens tão fiéis ao seu Deus. As chamas que deveriam destruir Sadraque, Mesaque e Abednego foram usadas para mostrar o poder do Deus verdadeiro, exaltando sua glória perante uma nação inteira. Reflexões e lições. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente nos deixa profundas lições sobre fé, coragem e o poder de Deus. Os três jovens demonstraram uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando confrontados com a ameaça de uma morte cruel. Eles não sabiam se seriam salvos, mas confiaram na soberania do Senhor, declarando que, ainda que ele não os livrasse, continuariam a adorá-lo. Esse testemunho nos ensina que a verdadeira fé não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma confiança absoluta no caráter e no plano de Deus. Além disso, o episódio mostra como Deus pode usar situações difíceis para revelar sua glória. Ao proteger Sadraque, Mesaque e Abednego, ele provou que é maior do que qualquer poder humano e digno de toda a adoração. Por fim, a história nos desafia a permanecer firmes em nossas convicções espirituais, mesmo em um mundo que frequentemente tenta nos desviar. Deus continua fiel aos que confiam nele, e suas ações podem impactar aqueles ao nosso redor, assim como o rei Nabucodonosor e toda a Babilônia foram transformados por este milagre.